sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PHVox. Mudanças recentes nos altos cargos de poder, principalmente ligados ao setor militar, agitaram os bastidores da Rússia. Sergei Shoigu, aliado e homem de confiança de Putin de longa data, foi retirado do cargo. Mas por qual motivo esta mudança aconteceu agora, mesmo após um mal-sucedido levante de mercenários pedindo a sua deposição ter falhado em 2023? Eu sou o Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender os fatores que levaram a esta mudança e o papel crucial da China nesta trama. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos. E você já sabe, fica até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. Em maio passado, o governo russo anunciou uma medida que era há muito esperada, mas ainda assim surpreendente. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que ocupa o cargo desde 2012, foi exonerado. Em seu lugar, Andrei Belousov, que era o vice-primeiro-ministro, assumiu o cargo. Belousov será o terceiro de uma série de ministros da defesa russos sem experiência militar e sem experiência em questões de segurança nacional. Shoigu foi originalmente um encarregado de construção antes de se tornar o ministro dos Serviços de Emergência da Rússia em 1991. Quando foi nomeado pela primeira vez para chefiar o Ministério da Defesa em 2012, ele substituiu Anatoly Serdyukov, um ex-executivo de uma empresa de móveis, que foi nomeado chefe do Serviço Federal de Impostos da Rússia em 2004, antes de ser nomeado ministro da Defesa em 2007. Fica, então, uma questão, que é dupla. O que finalmente fez Shoigu e o que isso significa para o conflito na Ucrânia? A demissão de Shoigu foi considerada por muitos como algo que aconteceria há muito tempo. O mau desempenho dos militares russos contra as forças armadas ucranianas, principalmente nos 12 primeiros meses da invasão, que se iniciou em fevereiro de 2022, foi definida por problemas com tropas russas sendo enviadas para a batalha com treinamento inadequado e armas defeituosas. Shoigu assumiu grande parte dessa culpa nas redes sociais russas. Em junho de 2023, uma disputa pessoal entre Shoigu e o chefe da companhia militar privada do grupo Wagner, o falecido Yevgeny Prigozhin, culminou na tentativa de tomada do poder deste último em junho de 2023, com uma exigência de que Shoigu fosse removido do cargo. As especulações sobre se os dias de Shoigu estavam ou não contados aumentaram vários níveis no final de abril, quando um dos seus vice-ministros e confidentes próximos, Timur Ivanov, foi detido sob acusação de suborno. Ivanov conseguiu acessar tantas fontes de financiamento considerável que ficou conhecido pelo apelido de, abre aspas, carteira de Shoigu, fecha aspas. Ila Shumanov, que dirige a Transparency International Rússia, já tinha dito ao portal Político que, desde a invasão da Ucrânia, a corrupção no Ministério da Defesa tem aumentado tão ou mais rapidamente do que os gastos militares globais. Para Putin e outros dirigentes, abre aspas, isso mina as capacidades defensivas do país. Alguém tinha que responder por isso, fecha aspas, disse Shumanov. No entanto, Shoigu não está sendo jogado pela janela metafórica. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou que Shoigu assumirá o cargo de chefe do Conselho de Segurança Nacional. Notavelmente, isso significa que ele deixará de lado o aliado e conselheiro de longa data de Putin, Nikolai Patrushev, que era chefe do NSC russo desde 2008. Patrushev é um antigo funcionário do KGB, tal como o próprio Putin, e talvez o membro mais antigo e influente do círculo íntimo do presidente russo. Ele pressionou pela invasão da Ucrânia quando muitos outros aconselharam contra ela, e o seu nome tem estado frequentemente no topo da lista de potenciais sucessores de Putin. Um perturbador perfil recente de Patrushev no The Atlantic diz, abre aspas, os americanos deveriam se preocupar com o quanto a perspectiva de Patrushev reforça a de seu chefe,
e como suas aspirações delirantes e mais beligerantes do que Putin em longas entrevistas com jornais russos de grande circulação se tornam a linha de frente que a propaganda ensurdecedora inculca na mente de milhões de russos. Dadas suas ligações a Putin, é altamente improvável que Patrushev seja abandonado agora. Mas, ao anunciar estas e outras mudanças de pessoal naquele que é hoje o quinto mandato da administração de Putin, Peskov não revelou quais as responsabilidades que o ex-membro da KGB e diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, assumiria agora, apenas afirmando que os detalhes seriam anunciados nos próximos dias. Questionado sobre como a mudança de ministros poderia impactar o conflito na Ucrânia, o ministro canadense da Defesa Nacional, Bill Blair, disse não ter esperanças de que isso resultasse em mudanças na forma que a Rússia visa as populações civis na guerra. Abre aspas. Vamos continuar a apoiar a Ucrânia. Vamos continuar a apoiá-los enquanto defendem o seu território soberano e os seus cidadãos, fecha aspas, disse Blair aos jornalistas em Washington no evento organizado pela Defense Writers Group. Ele continua, francamente, não me foi dada uma indicação forte de que as mudanças que Putin está implementando irão de alguma forma alterar os seus esforços para levar a cabo este conflito. Mas, ao mesmo tempo, iremos e responderemos conforme o necessário. E se houver uma mudança de tática, então evoluiremos o nosso apoio, disse Blair. Abrindo um parênteses rápido, quero lhe dar um recado importante. Na loja PHVox você irá encontrar diversas camisetas com estampas exclusivas e alinhadas com seus valores, em modelos masculinos e femininos com diversas opções de cores e tamanhos, do P ao XGG. Agora com uma excelente novidade para este inverno, nossos moletons exclusivos para lhe aquecer e manter seus valores expostos. Acesse agora o link na descrição e no comentário fixado, lembrando que você tem frete grátis nas compras que atendam às condições. Voltando ao nosso tema. Esta nova equipe de segurança nacional russa tem numerosos desafios a superar, e um deles é a recuperação de perdas crescentes no campo de batalha. As estimativas militares da Ucrânia indicam que somente no início de maio, os militares da Rússia perderam 8.030 militares e 79 tanques. Solicitado a comentar a nova missão de Shoigu e a sua substituição, o secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, escreveu online que o legado de longa data do oficial foi ter, abre aspas, supervisionado mais de 355 mil vítimas entre os seus próprios soldados e o sofrimento em massa de civis com a campanha ilegal na Ucrânia, fecha aspas. E espera-se que esse número cresça. Falando em Washington na semana passada, o principal oficial uniformizado da Grã-Bretanha, o almirante Sir Tony Radakin, disse aos jornalistas que espera que a Rússia sofra 500 mil baixas durante o verão. Estas nomeações parecem ser mais do que apenas uma mudança de figuras importantes, a fim de mitigar os duplos constrangimentos das crescentes perdas de pessoal e equipamento da Rússia na Ucrânia e deste escândalo de corrupção de alto perfil no Ministério da Defesa. Eles também sugerem 3 realinhamentos estratégicos que estão em desenvolvimento à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia ultrapassa a marca de 800 dias. Uma é que Belousov provavelmente se encontrará principalmente numa revisão do setor industrial de defesa e procurará meios para aumentar a eficiência na produção de sistemas de armas melhores e mais modernos, além de combater a corrupção que assola o establishment militar. Ao anunciar sua nomeação como novo ministro da Defesa, Peskov falou exclusivamente sobre as qualificações e experiências anteriores de Belousov em pastas de inovação e gestão econômica. Abre aspas. Hoje, o vencedor no campo de batalha é aquele que está mais aberto à inovação, mais aberto à implementação o mais rápido possível. Portanto, na fase atual, o presidente decidiu que o Ministério da Defesa deveria ser chefiado por um civil. Disse, então, o porta-voz do Kremlin perante uma audiência de imprensa. Há uma necessidade de uma gestão mais eficaz do Ministério da Defesa à medida que os gastos da Rússia com a defesa sobem de, abre aspas, na área de cerca de 3% do PIB para 6,7%, fecha aspas, disse Peskov.
Isto coloca a situação dos gastos com a defesa do país muito próxima dos níveis da década de 1980, explicou ele. A Ucrânia parece concordar com um conselheiro de alto escalão, dizendo à mídia que os novos nomeados vêm com um claro foco industrial. Em segundo lugar, este acordo permite a bifurcação da gestão dos esforços militares russos e cria uma divisão de trabalho entre o Ministério da Defesa e o Conselho de Segurança. Philip Ingram, ex-oficial de inteligência militar britânica e planejador na OTAN, que também falou ao portal Político, explicou que, enquanto Belousov está trabalhando na modernização do sistema industrial, isso permite a Putin, abre aspas, manter Shoigu ao lado, ao mesmo tempo que traz alguém que pode ser capaz de lidar com o impacto da corrupção em todo o Ministério da Defesa russo, fecha aspas. Como secretário do Conselho de Segurança, Shoigu continuará a supervisionar a política de defesa, tanto externa como interna. Além disso, mantém o seu assento na Comissão Militar Industrial e também terá um papel nas decisões do Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar, órgão responsável que regula e define a política de vendas externas de armamento. A terceira mudança potencial é que há sinais de que Moscou sentiu que são necessárias mudanças significativas na gestão dos esforços de guerra se a Rússia quiser garantir o apoio contínuo e crescente da China comunista e de seu líder Xi Jinping. A inteligência dos Estados Unidos teria avaliado que a China fornece atualmente 90% dos microchips e outros componentes de alta tecnologia e 70% de todas as máquinas e ferramentas de precisão utilizadas no setor industrial da defesa da Rússia, tornando o comércio da defesa com Pequim essencial para a máquina de guerra de Moscou neste momento. Sem o apoio da China, a Rússia estaria lutando para enviar material para o terreno, mesmo com a sua mudança para uma economia de guerra. Isso dá a Pequim influência, mesmo que indireta, de forma como a guerra será conduzida. Stephen Blank, especialista nas Forças Armadas Russas e ex-membro do corpo docente da US Army War College, explicou que os relatórios recentes de um acadêmico sênior da China, Feng Yujun, da Escola de Relações Internacionais da Universidade de Pequim, prevendo uma eventual derrota total para a Rússia na Ucrânia, foi muito provavelmente um sinal enviado por Pequim a Putin e aos que o rodeiam. Abre aspas. O que o secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, está dizendo é que Pequim não pode permitir-se o constrangimento e as potenciais repercussões da Rússia perder a guerra, disse Blank, que continua. Portanto, se Putin deseja o seu apoio, que é quase crítico para o esforço de guerra russo nesta fase, deve haver mudanças na equipe de segurança nacional russa. Ryan Clark, investigador sênior do Instituto da Ásia Oriental da Universidade Nacional de Singapura, repetiu as mesmas conclusões, dizendo ao portal Breaking Defense que a China não pode dar-se ao luxo de Moscou colocar em campo exércitos que entram em colapso na Ucrânia e depois fazer com que esse colapso se espalhe de volta para a Rússia. Há demasiadas coisas que podem correr mal com os danos colaterais subsequentes. A agitação na Rússia, por exemplo. A China está demasiadamente empenhada numa vitória russa neste momento, disse Ryan Clark. Clark conduziu extensas pesquisas em vários setores de alta tecnologia na indústria de armas da China e no Exército de Libertação Popular, e também produziu avaliações detalhadas sobre o papel da China na guerra da Ucrânia. Abre aspas. Este novo ministro da Defesa russo é mais do tipo tecnocrata e possivelmente terá uma abordagem mais sistemática, técnica, tecnológica e gerencial no relacionamento com Pequim. Isso indicaria que esta parceria estratégica começou a solidificar-se e a amadurecer para além do envolvimento orientado para eventos. Fecha aspas. As preocupações da China prendem-se, no entanto, quase inteiramente com o potencial revés de um esforço russo fracassado. Eles não estão preocupados em esvaziar as prateleiras de material para suas próprias forças armadas, abastecendo a Rússia da mesma forma que os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN, enquanto continuam a enviar ajuda militar para a Ucrânia, disse Richard Fisher,
um membro sênior da organização com sede em Potomac, Centro Internacional de Avaliação e Estratégia. Abre aspas. Os chineses têm capacidade para fornecer múltiplas guerras. No início da guerra da Ucrânia, a estratégia de Xi Jinping e Putin era sangrar toda a aliança ocidental, da nossa própria capacidade defensiva, e consumir esses estoques. Armas, munições, não são algo que os preocupam em ficar sem no momento. O oficial reformado da inteligência naval dos Estados Unidos, capitão James Fennell, um observador experiente das iniciativas militares e diplomáticas estrangeiras da China, disse que a medida de Shoigu pode ser um indicador de que o fracasso em invadir com sucesso a Ucrânia atingiu finalmente um ponto de virada tanto em Moscou como em Pequim. Fennell concorda com outros analistas que a China pode ter influenciado a remoção de Shoigu, obtendo de Putin esse aval devido às implicações do que acontece na Ucrânia. Mas alerta, abre aspas, a minha avaliação é que Pequim pode ter pressionado Putin para conseguir alguém para o cargo que poderia superar a corrupção da Comissão Militar Industrial e poderia realmente avançar até Kiev, a fim de empurrar ainda mais os Estados Unidos e a OTAN para o atoleiro deste conflito na Ucrânia. Desta forma, os chineses desviam valiosos recursos militares ocidentais que não poderão ser usados para obstruir o objetivo chinês de tomar Taiwan. Assim, meus caros, como nós estamos alertando desde o início desse conflito aqui no PH Vox, China e Rússia possuem sim uma aliança estreita, onde a Rússia depende cada vez mais de Pequim de uma maneira perigosa. E agora nós temos aí ventos que podem indicar que a China estaria começando a exercer influência dentro das decisões e posições de alto comando do exército russo. O tempo irá nos dizer se estas pontuações estão acertadas ou até mesmo exageradas. Aguardemos. A nossa frase-chave de hoje é amigos até a página 2. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo. Contamos com vocês para atingir a meta de 1000 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima!